Não, isso é tudo praticamente sobre a minha life. Muita gente, por vezes, diz que a vida é bastante ou totalmente complicada. Por vezes não é isso que tem acontecido. Olha, para que nós possamos ter êxito, ou que possamos ter alguma coisa, um grande sucesso na nossa vida, é necessário que a gente se empenhe, é necessário que a gente lute, é necessário que a gente mostre, a gente que esteja totalmente com grande motivação, além do normal. E realmente quando a gente mostra isso, pode acreditar que a sua vida vai lhe trazer um êxito maior. E algumas pessoas dizem que, olha, eu faço isso constantemente, mas não tenho obtido nenhum êxito. Claro, por vezes nós temos nos esforçado bastante, mas tem faltado alguma coisa. Sabes qual é? Sim, a gente não está motivado, a gente tem dúvida do que está fazendo. Se a gente tem dúvida do que está fazendo, é claro que vai rolar esta má impressão de que não estamos a conseguir ter êxito nas coisas que estamos aqui a fazer. Bom, a vida é conforme dizem, né? Uma caixinha de presentes. E se a gente não conseguir abrir devidamente, teremos fatos não bem reais e com grandes contrastes. E para que isso não venha acontecer, é necessário que a gente tenha certeza que estamos a abrir de forma correta e que não nos trará mal algum. Olha, vou te contar uma história que aconteceu nos tempos mais vívidos. Bom, havia uma época no passado e que na mesma época passada havia uma família muito feliz, apesar de camada baixa, mas eles eram assim, e eles eram felizes da mesma forma que eles eram. Uma noite inesperada, o senhor, o cabeça da família, fica com total febre, completamente afebrada. E depois desta mesma febre, o senhor não suporta e que infelizmente venha a morrer. A senhora, viúva, de 3 filhos, ela tinha que suportar tudo aquilo. Ela já é viúva, pois na época, quando alguém morria como parceiro, né? Neste caso, o chefe de família, a mulher era completamente desprezada, era como se algo que não tem muito valor. Eles só tentavam se empenhar bastante as crianças que a mesma tinha. Então a senhora tinha que suportar aquele todo o sofrimento e tudo mais. Bom, o tempo ia passando nas calmas e o seu primeiro filho, né, pois uns 3, tinha duas, né, 2 meninas e um rapaz. O rapaz era o jovem que ajudava a senhora com os deveres de casa, os deveres de campo, pois a sua atividade era campo, né, e são camponeses, é claro. Então, numa daquela época, vinham, passavam, os tempos iam, os que vinham, os que iam, e assim o tempo ia passando. Só que o que acontece é que o mesmo filho apanha, infelizmente, uma doença completamente difícil de superar. Pois naquela época era difícil encontrar um posto médico com total, total técnicos, com técnicos totalmente competentes de poderem debater, de poderem descobrir o que realmente estava a se passar com o rapaz. Mas não deu para nada. Os senhores faziam tudo o que podiam, as senhoras iam pela igreja e tudo mais, mas o rapaz só lutava pela vida. E as palavras que o rapaz dizia eram: mãe, eu cresci com meu pai e a minha mãe. Você fez papel de ambos. Não é porque eu estou a morrer, porque foi uma luta bem, não bem feita, mas a senhora conseguiu alguma coisa. Eu sinto muito bem que a senhora
criou-me tão bem e que realmente vai conseguir criar duas de minhas irmãs. E olha que estou feliz. O que já fazeste ou o que já fizeram para que eu possa me recuperar desta doença já foi bastante coisa. Mas, enfim, fazer o quê, mãe? Acho que aqui será o meu último dia, ou dois, uma coisa assim. Mas não me sinta muito triste, pois irei juntar-me ao pai. E o pai é alguém que estava sempre disposto a ajudar, a trocar a sua vida pela nossa. Agora vou ao lado dele. Não irei a lugar nenhum, mãe, exceto no lugar do pai, onde o pai está. Então, mãe, fique calma, mesmo que eu morra, sempre alegre. E aí o rapaz, depois de algum tempo, ele vem a falecer. A senhora totalmente traumatizada, totalmente descontrolada, não veio a conseguir suportar as coisas. E apanhou um ataque, né? Os seus vizinhos ao lado socorraram-na e puderam assim ajudar a recuperar as forças, lutaram com ela e, enfim, ela conseguiu se concentrar, olhou pelas meninas, que era a única coisa que lhe restara de sua família, não tinha que aguentar aquilo. Bom, aí ia sendo feito o óbito e como eles eram de camada baixa, então tudo que tinham que fazer é fazer um óbito muito breve, sem muito tempo, porque o corpo do filho ia se decompondo e aquilo poderia perder, então tinham que enterrá-lo mais breve, claro. Olha, eles emprestaram enxadas, porque a senhora não tinha muitas enxadas, só tinha uma enxada e que repartiam com o seu querido filho. Eles como emprestavam enxada de todos, quase todos os vizinhos, né? Mais próximos, por aí 4 ou 5 enxadas, e os jovens que eram amigos do mesmo rapaz, eles organizaram-se e foram a fim de poderem cavar o sepulcro do mesmo amigo, ou do defunto, é claro. Já fizeram o que tinham que fazer e depois vieram ao bairro a fim de anunciarem de que já fizeram o que tinham de fazer. Então eles conseguiram dar a notícia, apesar de que a mãe estava completamente arrasada, mas eles tinham que dar a notícia. Então depois a mãe, não aguentando, alguns ajudaram-na e levaram o corpo. Infelizmente enterraram o rapaz e ao enterrarem o rapaz, uma das enxadas, né? Infelizmente por descuido cai no mesmo buraco onde o rapaz foi enterrado, cobriram com a enxada a terra toda e foram-se em casa. Chegando lá no período matinal, muito cedo, a dona da enxada queria ir trabalhar, mesmo que a vizinha estava por um tempo, né, difícil, ela queria ir trabalhar. E acontece que a mesma enxada que ela precisava foi a enxada que ficou lá na campa e que os rapazes tiveram esquecido. Ela queria a enxada, o mesmo que não aparecia, procuraram em todo lugar, a enxada não aparecia, persistiam em procurar e a senhora disse, olha, já que a tua enxada não está a aparecer, leva a minha que está aqui comigo. Ela não queria e como ela não queria, a senhora mandou chamar os rapazes que foram fazer, né, a cavada e quando chegaram os rapazes, eles disseram, nós trazemos todas as enxadas e nenhuma enxada praticamente ficou. Um deles entusiasmou-se e disse, olha, é possível que nós tenhamos tapado uma enxada por descuido, porque se poderíamos trazer, poderia aparecer.
E além disso, nós aqui não temos ladrões. Como é que isso poderia desaparecer? Então pode ser que está lá e que enterramos infelizmente. Olha, já que a enxada foi enterrada, possivelmente com o rapaz, que é o nosso amigo, nosso irmão, nosso companheiro, alguém que estava sempre com a gente, de preferência, eu pediria de joelhos, se possível, que a senhora pegue a enxada da mãe e leve, como se fosse aquela que foi enterrada, porque não tem como. E a senhora, tão brava, queria simplesmente a sua enxada, insistiu que eles fossem até a campa e cavassem para que possam assim tirar a enxada. A senhora não queria que o seu filho fosse escapado uma outra vez, mas ela pensou, com a persistência da senhora, acho que o milagre aconteceria. Talvez isso é um sinal que seu filho ressuscitasse. Então ela queria. Foram até lá, chegaram os rapazes, cavaram e encontraram o corpo ainda outra vez. Foi muito pesado cavar alguém que já foi enterrado. E, olha, eles encontraram a enxada, a senhora, como percebeu que nenhum milagre estava a acontecer, desmaiava vez após vez, e realmente era muito doloroso que a senhora tivesse passado. Bem, quando conseguiram dar o que a senhora queria, os rapazes taparam outra vez o mesmo, nem os seus amigos, conseguiram fazer o que tinham que fazer, e assim retiraram-se daí, foram para casa, todos muito tristes, e com uma consciência pesada, pois o que a senhora tivera feito era coisa desumana e desagradável. Bom, o tempo ia passando, a senhora conseguia lidar com aquilo, conseguia sustentar a sua família que lhe restara, e infelizmente o tempo passou, 2, 3 anos, a senhora, como também tinha filhas, e o que acontece é que uma das pequenas filhas da senhora ia com a filha da mesma senhora viúva, e que as mesmas crianças brincaram na casa da mãe na casa da viúva, brincaram um tempinho, e que infelizmente a criança da senhora acaba por pegar anel, e o senhor, o chefe de família, tivera dado como noivado a mesma senhora. E por descuido, as crianças que não têm brincado totalmente mal, por engano, a criança engoliu um anel, pois a senhora considerava aquilo como seu marido, considerava aquilo como algo que lhe dava tanta força e coragem. E uma de suas filhas notou que o anel foi engolido. Era de se esperar. Bom, se quiseres, né, realmente acabar a história, espero que você tenha gostado e que põe um toque lá, né, reaja, né, ou põe um gosto, comente se possível, e realmente trarei a continuação da história, porque o que a senhora queria, o que a senhora faria depois desse ocorrido. Como é que a senhora, mãe da criança que engoliu o anel, ficaria com a reação ou com a notícia de que a sua filha tivera feito algo que destaparia os erros dela passados? Como é que ela se sentiria ao receber este tipo de notícia, ainda mais de pessoa que já vem a passar uma grande dificuldade? Para saber o final da história, né? Não esqueça, pois nós temos a continuação. É só dar um toque aí e pode crer que a notícia vai ser divulgada e você saberá o final da história. Bem, eu sou o Canja William, ou Julian. Estamos juntos, estamos ligados. Obrigado.